A paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração, que se encontra no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Vou ler do versículo 13 até o 17, porque ele é bastante grande, eu não vou ler tudo, vou ler as principais. No capítulo 13 fala assim: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá de detritimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, porque vamos ser provados, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia, glória a Deus, palavra do Senhor. Amados, aqui a palavra do Senhor nos vem nos dizendo, pela vida do apóstolo Paulo, neste capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vem nos dizendo sobre o espírito mundano dentro da igreja que causa dissensões, divisões, né, dentro da casa de Deus. Louvado seja Deus. E ele fala, né, que a obra de cada um será manifesta. Vai chegar um dia que vai ser manifesta a obra de cada um de nós, né? Vai ser descoberta, né? E pelo fogo, porque nós somos provados pelo fogo. Louvado seja Deus. Ainda que se alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá um galardão. E se a obra de alguém se queimar, talvez no meio do caminho, a obra de alguém se queima, se a pessoa não aguenta mais, né? Tem que parar, tem que ter uma pausa, e vai sofrer um detritimento, né? Ele fala, sofrerá detritimento. Isso quer dizer dano moral, material e prejuízo. Se alguém vem querer causar um dano em nós, né? Para fazer nós parar, porque os levantes são grandes dentro da casa de Deus. Se alguém vem tentar nos prejudicar, trazer dano moral, material ou prejuízo na vida de um cristão, de um povo que é servo de Deus, então fala que a palavra do Senhor, mas o tal será salvo, mesmo que ele venha sofrer um prejuízo, um dano dentro da casa de Deus, por algum motivo que alguém causou esse dano, né, esse prejuízo na vida daquele cristão, e ele parar com a sua obra, ele será salvo. Todavia, ele será salvo como pelo fogo. Porque ainda que nós não venhamos estar fazendo a obra de Deus dentro da casa de Deus, mesmo fora, nós também vamos passar por provas. Nós também vamos passar pelo fogo, porque pelo fogo é que nós somos provados e aprovados diante de Deus. Porque nós que estamos aqui, nós vamos ser provados até o fim, até quando nós vivermos aqui, nós vamos ser provados e aprovado por Deus ou não provado. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós precisamos estar perseverando até o fim, para que nós venhamos ter a salvação eterna. E perseverando dentro dos santos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a unidade, a santidade da igreja, né? Em Coríntios 3, o que é o corpo de Cristo e aonde o Espírito Santo habita, né? O Espírito Santo de Deus não habita num espírito mundano, né? O mundano, ele traz confusão. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, ele vai querer fazer a obra, vai querer fazer a vontade de Deus. Ele foi chamado para fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo.
Mas o espírito mundano vai causar, né, divisões, dissensões, vai por um contra o outro. Esses são o espírito mundano. Então, Paulo ele vem aqui. O que é o corpo de Cristo e aonde o Espírito Santo habita? Ele está nos ensinando. E a advertência é para que não se dividirem, né, de forma prejudicial. Nós não podemos dividir o corpo de uma forma prejudicial, que prejudica alguém. Alguém vem, faz uma dissensão, o espírito mundano divide a igreja e prejudica o nosso irmão, né? Prejudica o nosso irmão, aquele que está dentro da vontade de Deus, daquele que está fazendo a vontade de Deus, está em comunhão com Deus, com Cristo Jesus. E então Paulo ele vem nos ensinando que a advertência, né, que Paulo dá, se não se dividirem de forma prejudicial a comunhão de Cristo, pois seria destruir o templo de Deus. Então, aqueles mundanos, aqueles que têm o espírito mundano, que se levanta contra aqueles que são sinceros, filhos de Deus, que têm o espírito de Deus. Então, ele diz aqui que eu o destruirei. Ele fala, aquele que destruir o templo de Deus e as consequências virão do próprio Deus. Então, aquele que quer destruir a minha vida ou a sua vida, que estamos no centro da vontade de Deus, fazendo o querer de Deus, então, quem querer nos destruir, o próprio Deus vai destruir aquela pessoa, aquele lugar, seja o que for. E também não é só na igreja, né, que tem o espírito mundano, também tem nas famílias, né, nas famílias, nos lugares. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando na igreja de Coríntios, mas isso não quer dizer somente também na igreja, pode ser numa casa, numa família, em algum lugar. E assim como Cristo é de Deus, nós somos de Cristo. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor. Uma palavra de exortação para o meu e para o seu coração. Para que nós possamos ter prudência, para que nós possamos saber o nosso lugar em Cristo Jesus, ainda que se levanta contenda, divisão, facção, um querendo maltratar o outro, bater no outro, pisar no outro, derrubar o outro, matar o outro espiritualmente, nós precisamos estar em Cristo e entregar nas mãos de Deus tudo que vier a acontecer, porque nessa batalha não temos que pelejar, mas o Senhor é quem vai pelejar pela minha vida e pela sua vida. Amém, meus amados? Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, fazendo o querer de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E deixa os contendeiros nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que estou aqui na Tua presença, ó Deus, quero Te louvar, Te agradecer pela Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não volta para nós vazia, ó Deus, mas ante a praça para aquilo que ela foi enviada. Eu Te louvo, Te agradeço pelo dom da vida, pelo Teu Santo Espírito que habita em mim. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, sonda, Pai, meu coração, e vê se há algum mal em mim, e me liberta, ó Deus, e me guia pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Porque quero viver em comunhão, meu Pai, com os meus irmãos que são verdadeiramente são seus, ó Deus. Não me deixe confundido nem enganado, ó Deus, porque muitos são os espíritos de enganador na face da terra. Mas eu Te peço, Pai, cuida, guarda minha vida, minha família, debaixo do Teu esconderijo, debaixo da Tua mão onipotente, debaixo do Teu sangue. Guarda-nós, ó Deus, com o Teu manto santo, ó Pai. Senhor, guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, guarda-nos, ó Deus, debaixo da Tua paz, a paz que excede todo entendimento.
Ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus do impossível, que fará o impossível em nossas vidas. Ó Pai querido, Pai amado, assim eu te peço pela minha vida, pela minha família, pela vida dos meus irmãos. Cuida, guarda, proteja, livra, Senhor, de todo mal, de todo espírito mundano, Senhor. E nos guarda debaixo da tua proteção. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é teu nome, meu Rei, para sempre serás louvado. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.